Alô, 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 tudo bem? Tertúlia. Boa tarde aí para todos. Hoje é 30 de outubro de 2009, sexta-feira. O verbete é o 1371, 4 páginas, 48 elogios e 8 máximos. O tema é veracidade autoverificável. É dentro da verponologia, que é estudo das verdades relativas de ponta. A veracidade autoverificável é aquela encontrada pelos esforços pessoais da consciência pesquisadora lúcida e interessada em combater de maneira individual, confiável, garantida ou indubitável a realidade dos fatos e parafatos, descartando as aparências, versões espúrias, ilusões, ansiedades, imaginações exacerbadas, literatícias e ficções, seguindo as técnicas e paratécnicas explicitadas pelo corpus de neo-ideias prioritárias da impacto-terapia da conscienciologia. Essa definição é um pouco extensa, mas é o único jeito de esclarecer os detalhes da coisa para ficar pedra sobre pedra. Agora, a verdade verificada individualmente, a garantia pessoal da verificação e reverificação técnica, a experimentação pessoal insubstituível, as autopesquisas diretas indescartáveis, as autoexperimentações teáticas prioritárias ininterruptas,
o autodidatismo permanente mais relevante se comparado à educação pessoal, formal, transitória. Aí eu falo também a opção de considerações sobre a ciência convencional. Ainda tem muita coisa aí. Falta um hífen aí em animal na página 42, logo que começa. Um hífen antes da palavra animal. Agora, no fim tem a frase enfática. Vai chegar o dia no qual a veracidade autoverificável, posta em linha de conta pela massa de pesquisadores, gerará neovieses de para-pesquisas, como demonstra a conscienciologia. Você encara as pesquisas prioritárias com a veracidade autoverificável de modo independente e autodidata? Ou vive somente genuflexo ante as conclusões eletronáuticas da ciência convencional? De modo que isso aqui, antes de mais nada, é o princípio da descrença na prática, né? Agora, pergunta aqui. Tenho um filho de 25 anos, muito egoísta. Não estou sabendo lidar com esse trafar dele. O que o senhor me sugere? O problema todo é dar exemplo de prodigalidade positiva, ou seja, de assistência, de generosidade, de concessão, de auxílio aos outros. Uma outra coisa, isso não precisa ser só em matéria de dinheiro, pode ser do ponto de vista de conhecimento. Fala isso para ele, às vezes ele pode dar conhecimento para os outros, ele fica com o dinheirinho dele e dá o conhecimento para os outros, isso é importante. Sinto uma dor física no flanco direito, posterior. Quando mexo com energias, melhora e passa. Já fui ao médico e nada. É como se colocasse uma tromba ou ligação ali para me assediar frequentemente. Até hoje não consegui resolver e sei que não é consciex de psicossoma. Por quê? É um negócio localizado e menor ali do lado. Existe alguma coisa desse tipo, como estou percebendo? O que eu faço para resolver isso permanentemente, além de fazer dever? Olha, o melhor é você fazer aquele teste. Se você tivesse aqui, era o caso de falar com o doutor Pedro para dar uma geral em você. Passar você no micrótomo, que hoje tem um jeito de ver todos os detalhes. Então vai ver que às vezes tem um pinçamento de um nervo, alguma coisa nesse local. Muita gente tem essas coisinhas. Então o processo aí é físico. Eu sinto que o negócio é físico. Agora, seria bom ver esses aparelhos modernos que dá uma geral em você, assim, ó, e olha tudo por dentro. O doutor Pedro é especialista nisso. Vem aí que ele vai ver. Garanto que tem um pensamento. É o que acontece mais. Quais os passos principais para a implementação da sistematização pensamental? O principal é pensar bem em favor de todo mundo. Cortar todos os exos pensênios e os patos pensênios da própria pessoa. Isso é que é o ideal. Agora, não há milagre. Existe autoesforço, ininterrupto, permanente, insistente. Com a predominância ali da perseverança da pessoa, a tendência é melhorar o modo de pensionizar. O senhor pode falar da suscetibilidade como meio de atração de assediadores? Olha, suscetibilidade é o seguinte: todo mundo que tem mágoa, melindre, ressentimento, atrai assediador. É só de pensar, porque está pensando mal dos outros. Das coisas mais comuns, vulgares, mais encontradiças na rotina, é a pessoa que tem alguma mágoa com alguém pequena, às vezes nem falou naquilo. Isso aí, os assediadores, é um ponto fraco, que eles vêm e ampliam na pessoa, para tomar conta da pessoa. Outra questão: minhas irmãs sempre estiveram envolvidas com Umbanda. Teria alguma coisa para eu fazer referente a isso? Olha, pensa bem delas e vai em frente. O que você vai fazer? Cada um tem sua liberdade de escolha, tudo é experiência. No livro Iniciação, de João Nunes Maia, um grupo de conscientes faz corrente de mãos para assistir o enfermo.
O centro espírita é trabalho em que o assistido permanece no centro de um grupo de médiuns e esses fazem corrente de mãos. Isso dinamiza o processo de doação, é pura tolice. Uma corrente de doadores não teria os mesmos resultados sem o contato manual? Isso tudo é apenas um processo psicológico, não precisa de nada disso. Se o povo tem energia, eles superam as deficiências dos processos e superam também as deficiências físicas do assunto. Agora, por exemplo, isso aí mostra que é falta de confiança nas próprias energias e nas energias dos amparadores. Não precisa de nada disso. O processo todo é a pessoa ter confiança no que ela faz. Eu estou aqui hoje para anunciar para vocês que vai ter uma palestra gratuita no auditório da CIF, na rua Padre Montoya, 490, no centro aí de Foz do Iguaçu, sobre humor instável em personalidades sensitivas, que é a labilidade parapsíquica. Quem vai falar é a Malu Balona. Isso hoje, 19h30 da noite, no auditório da CIF. Se vocês quiserem ir lá, vale a pena ver isso aí, que é coisa séria. Ela está estudando já há muito tempo. Outra coisa, nós temos agora a 7ª semana da INVEX. Aqui tem um convite aos teletertulianos, inclusive. Você, teletertuliano, recém-praticante da técnica da INVEX, ou interessado no tema, vale a pena participar desse evento que congrega praticantes da INVEX de todo mundo. Será a 7ª semana da INVEX e o 8º Congresso Internacional. É o Congressamento dos Inversores Existenciais. Como anda a sua rede de amizades intermissivas? O convite também a Cognop, não é só os teletertulianos. Segundo o levantamento recente da CIVEX, mais de 100 pessoas da Cognop e Foz do Iguaçu não sabem qual técnica evolutiva aplicam, embora tenham pré-requisitos para a INVEX. Se esse é o seu caso, o que está esperando para participar da Semana da INVEX? Os debates desse evento têm ajudado dezenas de pessoas todos os anos a se posicionar em relação à INVEX ou RESEX. Convite aos inversores veteranos. Você, inversor veterano de qualquer parte do mundo, que já aplica a INVEX há mais de 10 anos, que tal fazer um balanço da sua invexibilidade? Quais os frutos você obteve com a aplicação da INVEX nesses anos? Temas do evento: Invexograma, especialidades invexológica, adultidade INVEX, visita ao Museu Bertone. A data é 16 a 23 de janeiro próximo, 2010. O local vai ser no Discernimento. De modo que os jovens aí, os inversores e as inversoras, se preparem então para janeiro, que isso aqui deve ser um compromisso sério. Uma outra coisa, aqueles que ainda não estudaram a sua condição de invexibilidade, vale a pena estudar, que às vezes eles vão ter uma bela surpresa. Tem gente que já aconteceu isso, eu já vi com as 5 pessoas, homens e mulheres, que eles tinham medo de enfrentar o assunto invexibilidade. Foram estudar e viram que eles eram inversores até numa certa situação muito boa. Aquilo deu uma força, uma gasolina azul para todo mundo, de modo que é uma coisa séria para você pesquisar. Agora, você quer falar aí sobre, mostrar aí essa situação? Vamos falar aqui sobre a turma. Mostra aí para a turma. Mostra para a turma e depois mostra para aquela câmera também. O que é que está falando? É estimativa o quê? É a estimativa populacional da longevidade no Brasil e no mundo. Aí nós fizemos uma pesquisa, recebemos também ajuda de outras pessoas, e elas são realmente bem alarmantes em relação à anticoncepção, né? Então, nós vamos ver amanhã, tem um outro banner que é da CCCI, mas ele não ficou pronto, eu fui buscar e não fiquei pronto. Então, vai ficar exposto amanhã e durante todo o evento do Colégio Invisível da Dessomatologia. Depois o Valdo disse para colocar aqui, né? Aí os banners vêm para aqui. É bom colocar aí para ver. Os 2 banners podem vir para aqui, tá bom? Tá. Quer dizer que começa amanhã, né?
Começa amanhã, às 9 horas da manhã, aqui no auditório da Holoteca. E no domingo nós vamos contar com a participação do professor Walter. Eu vou aparecer lá. Às 18 horas. Vamos ver esse assunto. Isso aí é interessante. Eu acho que eu ainda vou chegar lá nesse negócio de terceira idade um dia. Eu preciso estar me preparando para o que deve vir, não sei lá, né? Tá certo? Professor, eu queria só comentar algo sobre a 7ª semana da INVEX. Nós vemos também que os docentes de Conscienciologia, eles precisam se aprofundar um pouco mais, tanto na técnica da INVEX quanto na técnica da RESEX. E esse evento, ele vai ser especializado em Vexologia. Então, é uma ótima oportunidade também para a gente fazer um convite aos docentes de Conscienciologia para participar do evento. Muito bom isso aí. Você tem alguma coisa para falar também? Seria bom. Não, é só que eu acho também importante falar que esse não é um evento só aberto a inversores. Ele é aberto a todos os interessados em inversão existencial. Né? Então, acho que é interessante o reciclante, ou a pessoa que não definiu ainda, estudar a inversão, assim como o inversor também estudar a reciclagem. Né? Outra coisa também para os teletertulianos ali, que a gente comentou contigo, é que a gente vai ter eventos online em 2010. Mas mesmo assim, esse evento Semana da INVEX é muito importante porque ele congrega os inversores. É um momento de reunir, a gente está com diferentes gerações de inversores. Né? Pessoas com 16 anos, pessoas com 40 anos e estão aplicando a técnica. E são situações diferentes também. Né? Agora, uma coisa que chamou realmente a atenção nossa, já que você citou aí, foi essa quantidade grande aqui em Foz de pessoas que não sabe se aplicam INVEX ou RESEX. Esse é um ponto que chamou a atenção, que surpreendeu a gente. É engraçado como é que as pessoas ficam em dúvida e não querem decidir. Exatamente. Que medo, né? Porque é uma coisa básica dentro da Esses são os ProEx. beócios. Nasceram na beócia. Sabe como é que Pior que não são, Walter. Pior que não são. São mas pessoas, às vezes, de perante esse assunto, representatividade. eles são bobos demais. Porque é uma questão básica na ProEx. São bobocas. A ProEx, as duas técnicas evolutivas básicas é INVEX ou RESEX. Para melhorar. Burrildo, Burraldo e Burroides. Me perdoa, mas eles são. Agora precisa de chamar. Ei, alô, Burrildos, Burraldo e Burroides. Vamos enfrentar. E aproveitando que autoenfrentamento. nesse ano a gente vai poder discutir bastante isso. Vai ter uma das apresentações, vai ser sobre o invexograma, que é justamente para a pessoa poder fazer um balanço do que ela fez na inversão existencial. Né? Então, tanto para a pessoa se posicionar, se ela está indecisa, quanto também a pessoa que já se considera inversora existencial, tem mais de 10 anos de prática, mas às vezes você pergunta para ela, e aí, qual o saldo da sua invex? A pessoa, não sei muito bem, acho que é isso, aquilo, mas ela não tem com clareza para ela qual foi o saldo da invex ou da resex. Né? Seria bom estudar. Afinal de contas, é a veracidade autoverificável que está faltando. Veracidade invexológica que está faltando. Lógico. Da própria pessoa. A verdade é que está dentro do assunto aí do tema hoje. Valda. A questão do invexograma que o Nonato mencionou é um ponto importante, porque quando você aplica o invexograma, você verifica que tem alguns aspectos que dizem respeito à reciclagem além da inversão. Então, você pode também se avaliar mesmo aplicando a técnica que não é a INVEX, que é a RESEX. Né? Então, tem um resultado aí, tem um proveito bem interessante. Interessante. Valdo, amanhã, eu conversei ainda há pouco com a Lorena, né? E amanhã eu vou estar presente também lá na reunião, vou sair do seminário para ir lá para a reunião, para ver um trabalho em conjunto do Grupo Longevidade com a Simvex, para ver o que a gente pode fazer. Vai ser bom ver as duas pontas. A ideia é essa. Isso aí é interessante. E poderei ser vocês depois não é isso. Tem gente que entra na segunda infância. Pois é. Isso aí nós vamos trocar figurinhas lá com a Simvex. Estou recebendo aqui os novos 20 verbetes. Você sabe que hoje já tem só um restinho, né? Então já tem. Essas aqui são as bombas para a próxima semana. Tá? Hoje, eu até poderia ler aqui os temas só para chatear, porque não vai ter eleição desde já. Eu vou ler para vocês, só para chatear. Eu nunca fiz isso. Está entendendo? Porque
Aí eu não vou sugerir nada, não vou fazer boca de urna, nem nada da eleição, só para chatear. Abordagem macro-micro. Apetite insaciável. Assim. Vocês sabem o que é assim, né? Assimilação. Associação didática. Benemérito urbano. Bibliofobia. Cacuete holobiográfico. Esse é terrível. Arlindo, não tem nada a ver com você. Viu? Nem com a Adélio, tá certo? De modo algum. Tá certo? Entende? Bode. Hein? O bode expiatório. O bode expiatório é você. Agora, Códex Subtilíssimos Pessoal. Concessão cosmoética. Descompressão consciencial. Desopressão holopensênica. Díptico evolutivo. Esse aí o Arlindo logo vai pegar no dicionário para ver o que é. Disjunção intraconsciencial. Não, é intraconsciencial. Exemplo pedagógico. Falência parcial dos órgãos. Tem uma opção de gente aí com isso. Família neologística. Fonte da mentira. Não é nenhum de vocês. Identificação do padrão. Liberdade interior. E mater pensene atrator. De modo que você já viu, tem alguns assuntos aí moderninhos para vocês. Só para chatear aí a turma. O dítico. Desde já vocês guardam aí para ver a briga que vai ter. E outra coisa, agora com a nova técnica de fazer eleição, nós agora estamos com urna eletrônica, né? Então a situação vai ser diferente. É uma urna eletrônica, do jeito que está sendo feito aí. Só o dítico. De modo que vocês estão perdidos. O dítico é que gosta, tem hábito de mergulhar. Evolutivo, quer dizer, mergulhar na evolução. Isso aí é só no dia, vocês veem o que você faz. Ele já está fazendo boca de urna. Aí, já começou. Uma semana antes ele já está fazendo boca de urna. É um caso sério isso aí, né? Tá certo? Mas olha, tudo é um processo de verdade autoverificável, tá certo? Agora, hoje eu dei um bom golpe em vocês, com esse negócio de falar os 20 antes, não há reclamação. O povo já começa a pensar, né? O que vocês querem? A gente precisa, de vez em quando, dar uns tapas assim, com luva de pelica, na cara dos risonhos e das risonhas. Faz parte do serviço. Mas sobre a veracidade autoverificável, quem é que tem alguma coisa para depor? Quem é? É você, Ana? Você tinha falado dítico, é díptico. É díptico. É outra coisa aqui. Pois é, mas te vira. Costa, agora é bom que coisa para totalmente... tirar as dúvidas do povo. Os erros aqui, às vezes, ajudam os acertos. Professor, Sim. aqui. Na frase enfática, você usou a palavra neovieses de para pesquisas. Eu queria entender o que são esses neovieses. O problema é o seguinte, você está acostumado a pesquisar uma coisa, por exemplo, na base de energossoma. Aí você vai começar a pesquisar agora na base de psicossoma. Tudo muda. É uma vertente nova. Se abriu um novo caminho de pesquisa. Com isso, amplia tudo que você está fazendo. A maioria das pessoas fazem pesquisas físicas, materiais, eletronáuticas. Quando ela passa para a nossa área aqui, o viés aumenta. De uma monovisão, ela passa para uma cosmovisão. Isso é um neoviés. Viés é aquela vertente, uma abertura, um caminho, entendeu? Onde a pessoa está entrando. Okay. O problema é esse. É um veio para pesquisar, um veio novo. Tem sua razão. Né? Okay. Agora, eu queria falar uma coisa com vocês.
Tem pessoa que às vezes vai exteriorizar a energia e ela ainda não raciocina bem sobre o processo da energia. Então, uma das coisas que eu às vezes falava no início lá do Instituto, eu vou repetir hoje. Você jamais deve exteriorizar energia com a mão direita e o revólver na mão esquerda. Que isso é o processo do faroeste. Lá na Califórnia era assim. O cara chegava para ter a reunião sobre a Bíblia, colocava uma Bíblia do lado esquerdo e o revólver do lado direito. Qualquer coisa, pá, dava um tiro para chamar a atenção. Então veja, na questão da energia, ou a pessoa, ela se declara claramente a favor do processo, ou ela deve desistir. Não se deve misturar essas coisas do ponto de vista de má intenção. Porque senão, a pessoa está mexendo com a energia para atrair e fazer a invocação de assediadores. Está claro isso? Ainda tem gente aí, às vezes, que dá isso. Então, por exemplo, você vai fazer energia ou exteriorizar energia com raiva. Isso não adianta. Que energia besta é essa? Então, o processo tem que ter bonomia, generosidade, seja o que for. Seja para ajudar alguém, um ambiente, alguma coisa. Vai movimentar a energia, tem que ser com predisposição positiva. Senão, dá na cabeça da pessoa. Está claro isso? O que é paraneossinapses projetivas? São as sinapses e as ligações interneuroniais que a pessoa arranja novas para ela se adaptar às ideias das outras dimensões ou a outra dimensão para onde ela se projetou. Uma pessoa, por exemplo, que não sabe o que acontece em outra dimensão, ela não tem sinapse na cabeça para entender isso. Então é um monte de interrogação que aparece na primeira projeção que ela faz. As paraneossinapses projetivas são justamente essas que aparecem nessa hora. O senhor pode elucidar sobre o macrosoma e como podemos utilizá-lo com acerto? A primeira coisa é saber se a pessoa tem. Para isso, tem que fazer uma pesquisa muito séria, com calma. Eu já escrevi alguma coisa, já teve gente que já fez artigos sobre o assunto, etc. Tal. Mas esse é um ponto obscuro. A primeira coisa que às vezes dá mais resultado para quem começa a pesquisar o macrosoma é ver na família que tem muitos irmãos, para ver se tem algum dos irmãos que seja diferente dos outros. É o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma genética, no entanto, o corpo dele reage de maneira diferente. Então, isso aí pode chamar a atenção para o macrosoma. E por aí a gente tem que estudar. Outra coisa também é o seguinte, uma pessoa, por exemplo, que tem um corpo que na casa dela todo mundo é meio adoentado, ela não tem doença nenhuma, nunca precisou de médico. Existem essas coisas todas, eu já estudei isso tudo. Estudo também é um ponto para se desconfiar, que às vezes pode ser um processo de macrosoma. De modo que vale a pena pensar. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês hoje é sobre, na coloquiologia, ou seja, o processo da interlocução, o trabalho de contato. Nós temos, numa ordem funcional, 3 categorias de interlocuções. Da consim, principalmente a lúcida, a intelectual. Mas isso de acordo com os períodos da idade física. Isso aí é muito importante nas coisas que vocês estão estudando. E também na que a Marilza, com a turma, está estudando lá. Pelo seguinte, a primeira é uma interação ascendente por baixo. Isso é o que acontece em maior número de ocorrências, mais na juventude, que é na fase preparatória da PROEX. Então, por exemplo, os jovens vão conversar, vão ter uma interlocução, quase sempre, é aquilo que eu falei aqui ontem. Ele vai conversar com pessoas de cabelo branco. Ele está sempre por baixo, porque ele tem menos experiência. Então, ele vai escutar mais do que falar. Essa interlocução é ascendente por baixo. Quer dizer, está crescendo, mas a pessoa ainda está por baixo. Agora, a segunda é a isonômica, é igualitária, ela é equitativa. Então, é o número médio de ocorrências na meia-idade.
Então a pessoa tem mais ou menos a mesma idade, então é um processo horizontal, isonômico. Ela, ao mesmo tempo que escuta, ela também fala. Então é uma reciprocidade de influências ou de esclarecimentos ou de informações. Isso é a vida média da pessoa. Quase sempre isso ocorre pelos 40, 50 anos da pessoa. Agora tem a terceira, que é a interlocução ascendente por cima, que essa é em menor número, que é a partir da terceira idade. Quando a pessoa da terceira idade, ela fala mais para ajudar os outros, mas num número menor de pessoas que ela pode ajudar. Porque, às vezes, isso é mais difícil. Porque quase sempre a pessoa de mais idade vai falar com outras todas que têm menor idade. Então, isso aí cria problema. De modo que vocês, tanto de um lado quanto do outro, precisavam de estudar esse processo de interlocução ascendente e o processo dessa descendente até um certo ponto. Essa última, por exemplo, é praticamente descendente. Entende? Agora, eu quero uma hora fazer um verbete sobre isso para esclarecer e ajudar vocês. É a evolucim, a ressomatologia e a Invex, entende? A Sinvex. Eu acho que a gente pode ajudar por aí. O problema, eu acho, interlocução, o coloquialismo, a conversação, o diálogo. Vocês sabem que isso é muito importante. Segundo o Arlindo, a turma dele, da dialética, etc. Tal, e a gente precisa estudar isso. A dialética hoje já não é considerada como antigamente, porque tem uma parte também um pouco errada nisso tudo, que é o processo da maiêutica, da erística, da retórica, entende? Da eloquência, da oratória. Isso tudo a gente tem que dar um desconto nisso aí. Hoje, né, já não se admite tanto isso. Então, esse nível da gente ver a qualificação da interlocução, uma pessoa conversar com a outra, hoje, isso tem muita nuance, muito detalhe, isso está mais sofisticado. Nós temos que entender isso melhor. Por exemplo, quer ver o que é interlocução burra? São essas que acontecem nos chats, aí as conversas de computador. É muita bobagem que tem. Ali mostra que esse povo todo, a maioria, não tem nenhuma noção de interlocução. Então, pergunta e resposta. Não é fácil. Tudo a gente tem que estudar. Que é o processo da questionologia, o questionário e tudo mais. Agora, a questão da idade, que é o que eu estou chamando a atenção aqui, é muito importante nessas questões todas que nós estamos falando aí. A veracidade autoverificável está na hora de ver. Então, pergunto eu para você, pergunte para você, pergunta para você mesmo, eu sou bom de diálogo ou não? A minha interlocução, ela é lógica, óbvia, clara, evidente, ou ela é confusa? Eu sou confusino ou eu sou do esclarecimento? Walter, que eu não entendi muito bem. Qual é o ponto nesses 3 itens que você está colocando? Da interlocução em que sentido? A coisa mais séria que tem é o problema da pessoa ter lucidez de acordo com o nível de experiência na vida humana que ela tem nesse corpo. Então, cada um tem um jeito. Por exemplo, na terceira idade aqui, eu estou colocando, ela pode ser descendente, porque às vezes a pessoa já está batendo o pino. Tem que ir com calma. Mas às vezes não, às vezes ela está mais lúcida. Essa é melhor do que os outros. Então, esse interlocutor é o de eleição, é o essencial, é o melhor para a gente conversar. Por isso que eu falo, os jovens têm que procurar a turma de cabelo branco. É a saída. Lembre-se que eu falo aqui para mim, a minha orientação é porque eu recebi a psicografia falando essas coisas. Vai lá e conversa com o professor tal. Às vezes era o professor mais antigo, sabe, aquele que era o patrono dos outros, tem vários nomes para isso, né? Para falar que é o papa da história. Agora, veja, com isso eu criei muitos amigos que eram 20, 30 anos mais velhos do que eu. Quando eu cheguei ao Instituto, eu disse assim, mas que ter seus amigos
da sua idade. Eu falei, não, meus amigos da minha idade estão aí. O problema é que meus amigos não são da minha idade. A maioria já morreu. Vocês estão entendendo? Agora, esse, eu acho que é o aspecto inteligente da coisa. Uma pessoa que age assim, ela é mais viva do que a média. Escutar os outros no mesmo nível de horizontalidade é o que os jovens gostam. Eles escutam mais e admitem mais o jovem. Mas agora vê, nós temos que admitir, são os mais velhos, porque esses falam as coisas mais sérias para a gente. Na cara, tem mais experiência. Pensem nisso, vale a pena pensar. Agora, isso serve tanto para a Evolucim, quanto para a Sinvex, quanto para a Ressomatologia. Você tinha falado, bom, a dificuldade de diálogo em relação do, talvez, acho que você falou do mais velho, o mais experiente, em relação ao menos experiente, mas ao mesmo tempo que isso seja importante para orientar os mais jovens, sei lá. Agora, uma coisa séria nisso tudo, seria bom a gente colocar isso também aqui. Eu, por exemplo, às vezes, por conversar muito sobre mais ou menos os mesmos assuntos, com pessoas diferentes, e depois que eu fui para trabalhar dentro da universidade, morava lá, eu tinha um nível muito sério, que eu anotava tudo, um nível muito sério das conclusões positivas dos assuntos que eu pesquisava. Então, dava uma pena danada a hora que eu ia ver uma pessoa 40 anos mais velha do que eu, que ela não tinha as ideias que eu já tinha registrado, que eles me deram. Dava uma pena danada aquilo. Eu, às vezes, então, chegava para outras pessoas que conhecia aquela, para ver a opinião delas sobre a dita cuja. Então, eles falaram, não, é porque essa pessoa já está cansada. Então, aí vem esses nomes da terceira e da quarta idade. Não, a pessoa está cansada, ela trabalhou demais, ela já não tem tanta paciência pelo assunto. Agora, isso me dava uma pena danada. Então, essas pessoas, é lógico, eu riscava da minha enquete, da minha pesquisa de opinião pública. Você está entendendo como é que é? Eu não usava mais. Agora, o que eu vi de gente assim, lá pelas tantas eu comecei a entender o que é isso que hoje se chama gerontologia, geriatria, os gerontes, a pessoa vamos dizer, que tem mais horas de voo. É uma das coisas que a gente falava também, na década lá, não, tem muitas horas de voo. Então, por exemplo, o meu amigo lá está com 18 anos, e arranjou a moça, que eles foram olhar, ela tinha 33 anos. Ele falou assim, essa moça não serve para você, ela tem muitas horas de voo. Você... De modo que isso tudo era um problema para a gente notar como é que são as coisas. E no teu caso, você combinava as suas ideias originais, pela questão também parapsíquica e de curso intermissivo, tudo? Minhas perguntas, a maioria, eram relacionadas a fenômeno parapsíquico, ou que dizia respeito aos fenômenos parapsíquicos, quer dizer, alguma coisa próxima a isso. E eu sempre levava para esse caminho. Então, por exemplo, eu podia perguntar uma série de considerações sobre a vida humana, mas para esclarecer o fenômeno parapsíquico. E eu anotava tudo. Por isso que, em pouco tempo, eu tive uma visão muito grande dessas coisas, que aí o primeiro professor que eu fui mostrar, 222 fenômenos, falou assim, onde é que você copiou isso? Aquilo foi um insulto para mim, chato. Mas eu aguentei, né? Você sabe, a gente tem que perdoar os mais velhos, tudo. Outra coisa, tem os carrancas, esse negócio todo. Eu estudei muito o carrancismo, tudo isso. Em função disso também, seria difícil você arrumar pessoas com mais experiência. Em algumas mas coisas... Você sempre arranja. Sempre arranja em qualquer lugar. Isso foi a minha opinião depois de muitos anos. O povo achar, não, aqui não tem ninguém que pode te responder sobre isso. Não é assim. Pergunta que às vezes a pessoa já leu, ela já viajou, ela já conversou, ela teve alguém na família que entendia. Esse negócio de conversar, gente, é uma biblioteca.
Agora, precisa de saber conversar, precisa de saber fazer interlocução. Isso não é com qualquer um. Tem que saber. E outra coisa, se você não tem boa memória, dá um jeito de anotar, nem que seja as palavras principais daquilo que você está ouvindo a primeira vez, para não esquecer. E eu fazia isso tudo. Agora, eu aproveitava as oportunidades especiais para aquilo e tal. Como eu trabalhava dentro da administração das escolas, eu tinha franco acesso aberto a todo tipo de professor, inspetor, entende? O desembargador, juiz. Eu chegava lá para levar documento na casa do homem. Chegava assim, ô doutor, eu queria perguntar uma coisa para o senhor, que eu vi aqui, que está me chamando a atenção na sua casa, que beleza que eu vi isso. O senhor pode me dizer como é que é isso, assim, assim? Aí ele escorria, porque eu estava falando na casa dele. Não, vem cá que eu vou te mostrar. Me levava na casa dele para mostrar aquilo que me interessava. Então, isso era o máximo. Quase sempre era a biblioteca. Eu queria era ver a biblioteca do homem. Aí eu olhava quais os títulos, o que é que interessava, como é que era. Agora, tinha uns fora de série. Um dia desses, falaram um desses professores para mim. O nome dele era José Mendonça. Foi com ele que eu aprendi a fazer a minha assinatura que eu uso hoje. Ele escrevia José Mendonça, o nome dele bem claro, mas dentro do estilo das letras dele. Então é muito difícil, parece fácil imitar, mas não é. Ele só escrevia José Mendonça. Agora, um grande jurista, dava aula séria de várias, sabe, conhecia várias coisas da área de direito. Agora, eu levava lá para ele assinar as coisas das aulas, aquele negócio todo, o horário dele, eu levava na casa dele, de propósito. Casa tudo arrumada e tal. Esse me ajudou muito, dando orientação. Um outro que me ajudou demais era o doutor Medina Selle, que ele era especialista em direito, principalmente constitucional. Então, tudo sobre Constituição, tudo que diz respeito ao país, com a situação toda, era a técnica dele. E o homem conhecia bem. Esse era tão bom que, com o passar do tempo, ele foi até diretor da escola. Todo mundo gostava dele, falava bem. Então, pensem bem nesse processo da interlocução, de acordo com a sua idade. Tem gente, por exemplo, que às vezes passa um ano sem ter nenhum diálogo produtivo com ninguém. Eu não entendo isso. A gente tem que ter diálogo com os outros. Aqui mesmo tem gente que é mais ou menos assim. É uma pessoa enrustida, está fechada. Ela às vezes está escutando. Aqui na tertúlia, por exemplo, a pessoa participa escutando, não precisa falar nada. Mas, por exemplo, ela não pergunta. Na hora que ela precisar de esclarecer mais, ela se fecha. Isso é um erro. Você podia falar um pouco mais sobre isso? Como avaliar o nível da interlocução na faixa etária dela? Você já falou de alguns aspectos. O caso aí, todo né? É o seguinte, a primeira coisa é ver o que ela se interessa. A pessoa está pesquisando o quê? Então, a primeira coisa que você tem que perguntar para a pessoa é o seguinte, o que você pesquisa? Ela vai falar qual a matéria que ela pesquisa. Então, a primeira coisa é essa, o que você já fez com isso? Aí, se você tem algum conhecimento sobre o assunto, você fala assim, você já falou com o fulano, que é especialista nisso? Você já leu o livro tal do fulano, que ele escreveu, que tem um capítulo inteiro sobre esse assunto? E por aí vai. Com isso, a pessoa começa a deslanchar e sair da sua torre de marfim, ou melhor, do seu buraco de topeira, que quase sempre é um buraco de topeira, não é torre de marfim. É um buraco que a pessoa fica lá dentro e perde o tempo, a oportunidade. Por exemplo, quanta gente que aparece aqui, que eu vejo que os jovens da Sinvex ainda não souberam explorar. Eles deviam estar lá puxando a roupa do cara, da mulher, falando, entendeu? Eu acho pouco. Por exemplo, uma das coisas que o povo devia de fazer, que eu vi na ocasião, é a da Beth, que teve aqui sobre o negócio lá da Opus Dei. E eu vi, falei assim, é uma pena, eu devia de ter mais gente perguntando aí para ela, atrás dessa mulher, conversando com ela, vai almoçar com ela, dá um jeito. A mulher teve aí, fora de série, com o problema do filho dela, terrível aquilo, e o povo tudo é cara de
paisagem lá com a história. Quer dizer, eu estou te dando um exemplo. E assim, ó, quantos não tem aparecido aqui assim? Que o povo não dá o devido valor. Um dos que eles começaram a dar valor, porque parece que o cara mexeu aí com os brilhos de alguns, foi o Baez, sobre o negócio de livro, destruição de livro. Aqui teve gente que tirou partido, uma coisa ou outra. Entende? Mas tem muitos. Agora, com o processo do curso aí, de obra, né, útil, isso aí tem ajudado o Antônio, mas o Loche tem ajudado nesse sentido. Mas eu vejo o seguinte, a Sinvex precisava de agitar o processo, ser mais revolucionária nas ideias, entendeu? Acordar do sono dos milênios que ela está vivendo. Sono de milênios, presta atenção. Hibernação. A hibernação absoluta. Uma coisa que você também fala é que assim, a Sinvex, quando você fala, são os inversores de modo geral. Né? Tem a Sinvex, instituição, que é claro, que a Cine embaixo está falando, mas a Sinvex também são os inversores de modo geral. Então, entra no que a gente estava comentando no começo, né, da baixa participação também de muitos inversores veteranos, enfim. Não com isso que não esteja excluindo da responsabilidade da Sinvex. Mas a Sinvex são todos os inversores de maneira geral. Falta participação da história, dá valor para as coisas. Agora, hoje, nós temos um ambiente favorável para isso. Agora, eu penso o seguinte, isso aí eu falei com o Antônio, a gente fala aí com o Loche, certas pessoas são mais técnicas, a gente tem que, não vai deixar lá para ir na Unamérica ou ir em algum lugar, não, chama para cá, e vamos expor, hoje nós já temos todo o recurso e infraestrutura para isso, vamos fazer evento com esse povo, agora, chama Paulo, tudo quanto é jeito aí. A gente tem insistido contigo várias vezes sobre a questão das novas gerações, né? Que é uma geração diferente, acostumada com internet, com coisas eletrônicas e mais um pouco passiva, como você costuma colocar, né? Você acha que é o caso de fazer um curso específico sobre isso? Você tem alguma sugestão? É bom. O que você sugere nesse caso, para a gente poder mexer com isso? Algum de vocês, falar isso para a turma do mesmo nível, da mesma idade, que eles vão ouvir vocês. Agora, se for falar isso, mostre com fatos objetivos. Sim. Mostre o que já aconteceu aqui. Gente, nós já estamos com certo cadastro e fatuística e casuística para expor essas coisas todas bem claro. Isso aí seria importante abrir o jogo. Vale a pena. Paulo, só para complementar, eu acho aí no caso, o Alexandre está perguntando também, a questão da Sinvex ir até o jovem mesmo para valer. Ir na SOCIM mais direto e tal. Não, porque, é o que fazia lá no Rio. Não adianta fazer só curso. Iam às escolas, isso, e as escolas, palestras, ter mais contato com o jovem. Certos inversores procuravam os amigos que estudavam naquele lugar. Através do amigo eles tinham contato com o resto. A gente já conversou muito aí, isso né, aí Alexandre? seria bom. Eu acho que não pode ficar passivo. Foz precisa dessas coisas. Nós temos que agitar mais. O problema é que aqui é muito ainda, há uma lerdeza intelectual generalizada de interiorota. Quer dizer, problema do ruralista, da pessoa campestre. Entende? Isso aí é problemático. E é o encontro do jovem e do adolescente, acho que precisa disso. Dentro disso que o Loche está falando, uma iniciativa interessante que vale a pena atualizar, na Universidade com C, lá do Rio de Janeiro, a Sinvex está entrando para ter uma sala ali e vai poder fazer eventos, parcerias. Então já é uma primeira iniciativa nesse sentido. Mas a gente quer essa aí já teve professor lá falando nos nossos temas. Exatamente. Ela já teve. Lá é bem avançadinha, ela é aberta. É mais lúcido. Isso vai ser uma experiência para a gente, vamos ver o que vai dar. Não tem influência católica, nem de governo, nem de PT. Não. Isso é muito importante lá, porque lá tem uns são assim. Exatamente. Aquela lá da Praia de Botafogo, por exemplo, é católica, tem um monte desses assim. E é difícil. Foi essa que eles me chamaram para discutir com o professor. Agora, nessa questão sobre de fazer a quarta dimensão. Nessa questão de fazer um curso específico sobre esses temas para a nova geração, você tem alguma sugestão de temas que pudesse polemizar? Não, eu acho que é bom você ver qual o tema que está chamando a atenção da turma nova agora. Olha na internet, olha os filmes que tem, os seriados que estão em andamento, games que tem por aí. Vê o que está chamando a atenção. Isso às vezes é importante, pegar filmes novos, coisas mais recentes, às vezes, né? Vale a pena.
Professor Waldo, só mais para complementar aí. Alexandre, acho que é bom lembrar o seguinte, que tem a instituição Sinvex, tem os inversores, né? Você lembra que nós fizemos um Invexograma com Consim Cobaia? A única pessoa do Sinvex que estava lá era você, não tinha? A instituição não apareceu. Então, acho que isso aí é um ponto para debater mais. É muita gente omissa. Um assunto bom é isso aí, omissão. A omissão prejudicial, a omissão deficitária, a omissão da ausência, quer dizer, o ausente. É muita coisa nesse sentido. Eu acho que a turma precisava de ter mais sangue vivo, injetar. Eles estão com alguma acrasia sanguínea, ou discrasia sanguínea, está entendendo? Alguma coisa nesse sentido. Precisa ter um sangue mais ativo, com um pouquinho mais de esteroide, ou qualquer coisa nesse sentido. Está faltando. Tem tertuliário, tem o CAEC. Por que será que o pessoal não se anima para participar, como participava antigamente? Isso é a chamada era da fartura. Muito fácil. Eu falo sobre essa era da fartura faz 20 anos. Também, sabe, Flávio, é o seguinte, a gente está numa geração diferente, com muita facilidade, que é a era da fartura. Mas, por exemplo, a gente observa... Só essa tertúlia por exemplo, é uma mão na roda. A pessoa fica em casa, não precisa nem falar que viu a tertúlia. Sim. Agora, a ela quantidade de coisa, já por tem exemplo... gente aqui que já chegou e falou isso para mim. A quantidade de coisa que tem, Aqui, por exemplo, de internet dispersivo, é muita coisa. O mês passado, teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, Paulo, eu tenho visto as terturas, mas eu não posso falar porque a minha família está aqui. Ninguém sabe que eu estou seguindo isso aí. Agora, eu trouxe, vê o que você faz com esse meu povo. Agora, eu estou sabendo de tudo aqui, mas estou igual eles, não sei de nada. Com a maior cara de pau. Outra coisa, não era homem não, a mulher. Assim, minha filha, você é muito inteligente, hein? Está passando a perna no povo todo. E ela falou, não, eu já vi. Eu falei assim, mas o que você viu? Aí ela começou a falar, ela viu mesmo. Que ela discutiu, lembrou desse processo. Agora, ela só falou o seguinte, ainda não pude, de vez em quando dá uma vontade enorme de mandar uma pergunta. Não, fico com medo de aparecer qualquer coisa, então ainda não fiz. Agora, veja, a família, ninguém sabia disso. Agora, a moça, uns 30 anos, cheia de vida, tudo, quietinha, no canto dela, fazendo as coisas tudo. Assim, ó, meu povo tem que ir com muita calma, porque tem um lastro, ela usou a palavra lastro, tem um lastro familiar pesado. Entendeu? Opção de coisa lá dentro. Outra coisa, a gente bem, abonado, sai dessa. Agora, vê, do jeito que nós temos esse problema aqui, as pessoas têm na família, têm lá na cidade delas, tem um processo todo por aí. Agora, essas que são vivas, igual essa moça, essa vai longe. Eu falei com ela, olha, o ideal então seria a gente te dar uns livros, você fazer uma mini biblioteca. Se eu der, eles não podem falar nada, que foi você que pediu. Aí eu dei uns livros para ela levou lá para começar a abrir o caminho. Agora, vocês vejam como é que ainda tem todo um peso enorme de preconceito em matéria ideológica, de tudo quanto é jeito. O preconceito ideológico ainda é muito grande por aí afora, enorme. A forma holopensênica é o fio da navalha, pois pode servir de base para o auto-revezamento multiexistencial exitoso ou pode servir como mataburro para novas auto-mimeses bolorentas. Como otimizar a procura das retroformas holopensênicas capaz de auxiliar nos auto-revezamentos, principalmente o atual, além do uso do autodiscernimento e de retrocognições. A mudança de país é útil para deslanchar determinados itens da PROEX? Não há dúvida que é, né? Mas precisa examinar bem, porque uma mudança assim radical de país, por um lado pode ajudar, por outro lado pode prejudicar. Tem que ver os prós e contras e fazer uma listagem para ver as vantagens disso. Mas agora, a coisa séria mesmo é ver o que impede e o que ajuda na execução da sua PROEX atual.
O que impede e o que ajuda é a base do processo todo. A gente tem que notar por aí. Poderia explicar a importância do ouvir na interlocução? Olha, ouvir é muito sério. Mas quem precisa de ouvir mais é a pessoa mais nova perante o mais velho. Isso como praxe, a maioria. Tem as exceções, mas a maioria é isso. E outra coisa, uma pessoa que não sabe ouvir, em qualquer idade, ela está no buraco. A primeira coisa que uma pessoa tem que saber na vida é saber ouvir. Saber falar, o menino já começa, mãe, pá, aquele negócio. Agora, saber ouvir é duro. Então, é preciso da pessoa aprender a ouvir na hora certa, sem ansiedade, sem precipitação, sem impulsividade, mas moderada, com calma. Urubu servando de butuca acesa. Então, a coisa mais séria, às vezes, não é o papagaio, é a coruja. Então, a coruja que vê muito, escuta mais. Agora, o papagaio fala muito. Você sabe que o papagaio, às vezes, lá em casa tinha um papagaio que era o Zé Carioca. Com o passar do tempo, nós fomos olhar, era uma papagoia. Então, era Zeca Carioca. Agora, então, o que é que é? O Zequinha Carioca, né? Mas era uma mulher, fêmea. Agora, ela, lá pelas tantas, gostava de falar o nome dela. Zé Carioca, Zé Carioca. Então, só porque aquilo repercutia. A gente notava que ela tirava até a cabeça para dar o eco dentro da gaiola enorme que tinha lá em casa. Entendeu? Aquilo dava o eco. Então, veja, o papagaio gosta de escutar próprio timbre, a voz. Você está entendendo? Assim um monte de gente tem por aí. Eles gostam de escutar a própria voz, mas não gostam de escutar a voz dos outros. De modo que o processo de saber ouvir é atender ao timbre das vozes alheias com calma e saber acionar as pessoas para falarem. A pessoa mais inteligente é aquela que sabe escutar, acionando os outros a falar. Então, através da pergunta, ela aciona respostas com profundidade das outras pessoas. Esse aqui é a pessoa mais inteligente. Uma outra coisa, o mais inteligente não é aquele que responde, é aquele que pergunta. Em tese, tudo vale, mas isso aí, em tese, a coisa mais séria é saber perguntar. Uma pergunta inteligente vale por 1000 respostas, de qualquer jeito. Então, é preciso pensar bem isso. Uma pergunta inteligente, quase sempre, não tem resposta clara de início, porque quase sempre ela está trabalhando com ideias novas. Valdo, página 42, binomiologia, o segundo binômio, força presencial, força das ideias. Você poderia aprofundar um pouco? O problema todo é o seguinte, a pessoa, com o passar do tempo, ela se transforma num almoxarifado de forças. Vê se você me entende. É uma acumulação de forças. Então, com o passar do tempo, ela tem força presencial, a força do olhar, a força do timbre, a força do gesto. Então, isso tudo movimenta a condição da pessoa e enriquece a vida dela. Agora, é lógico, se há uma averbação atrás disso, se ela já teve alguma coisa que já produziu, isso amplia o almoxarifado das forças. Esse almoxarifado das forças é como aquela central de energia. Você tem uma central de energia 110 ou 220? Você tem quantos dínamos, que é a força motora, o motor gerador? Tem quantos dínamos? Como é que ele é? Então, isso tudo é o conjunto dessas forças que nós estamos falando. Agora aqui você fala da força Agora, das as ideias. A hora que chega o processo da ideia, é mais uma força que a pessoa tem. Se a pessoa tem um bom timbre para falar, se ela sabe usar um vocabulário adequado, tudo isso é, vamos dizer, potencializado por ela. A ideia, então, alcança um outro nível. Pensa nisso. Agora, eu sou
cobaia mor, ou a cobaia mor que vocês têm aqui. O que é que eu tenho nisso? Quando eu era mais moço, eu tinha um timbre de voz melhor. Hoje, na minha idade, a gente já começa a perder devido ao pilar da glote aqui e tal. Mas tinha mulher que gostava de mim só por causa da minha voz. Agora, eu usei isso na radiofonia, né, como locução. Né? Ondas de luz, entendeu? Aquele negócio Você comenta aquele caso lá de Hollywood, né, que a sua pois voz... não, o processo todo... da sexologia. Agora, teve o melhor da história, foi aquele restaurante em Miami, nós estávamos com a turma toda do Instituto em Miami, Wagner estava presente, a Graça, tudo, e chega aquela equipe toda enfartelada. Nós queríamos falar com o senhor, é possível? Aí eu me levantei lá da mesa e fui lá para ver o que era, não sabia o que era, eu pensei que fosse alguma coisa do restaurante. Aí eles apresentaram o cartão de visita e falaram assim, ó, nós somos aqui do estúdio tal, precisavam de uma pessoa igual ao senhor é a pessoa perfeita para tudo que nós precisamos. Tem uma série de filmes que eles precisam de uma pessoa no seu estilo. Assim, vocês olharam bem para mim, tirei o chapéu e falei assim, eu sou careca, assim, é isso aí que nós precisamos. É o seu jeito, o seu modo. Agora, o que nos cativou, isso é o povo falando tudo em inglês para mim, o que nos cativou foram os gestos que o senhor estava expondo à situação. Eu entendo português. Então, eu vi o que o senhor estava falando aí, explicitando um caso. Eu estava contando um caso de clarividência. Então, fui expor o negócio com o qual nós precisamos do senhor como personagem. Dá um jeito. Eu falei assim, vem cá. Eu sou presidente de um instituto internacional. Naquela ocasião eu era presidente. Eu sou presidente. Eu não posso mexer com uma coisa dessa. Para mim, fica ruim o presidente ser ator. Não dá. Agora, depois eu falei assim, mas o senhor já passou por isso? Eu falei assim, eu estudei em Hollywood. Né? Então está explicado. Aí está explicado, nós estamos trabalhando com gente nossa. Isso é um cara falando. Não dá um jeito você dar não dá de partir um pouco isso, assim, não dá. Aí, nós vamos de qualquer maneira deixar, igualzinho aqueles caras do Law and Order, que deixam, se você se lembrar de mais alguma coisa, está aqui o telefone, fica aí. Aí o povo tudo olhou uns para os outros e falou assim, mais uma, aí o Wagner, mais uma, porque o Wagner já tinha visto isso antes. Né? Mas olha, ali no caso, foi o timbre da minha voz com os gestos que chamou a atenção. Aí é que eles foram examinar e falaram, não, ele é ótimo, com a barba, tudo, eu de chapéu e tal, entende? Era bom para o papel dele. Eles deviam estar constituindo possivelmente uma série que um personagem devia ser uma coisa mais ou menos do meu estilo, assim, tal. Isso aí pega, né, bem, ainda mais nos Estados Unidos, certas coisas, você sabe como é que é. Né? Agora, Walter, nessa questão da força das ideias, né, tem várias obras que tiveram um impacto muito grande, por exemplo, até os iluministas, né, com a Revolução Francesa. Tem relação com esse aspecto da força da ideia em si. Tem. Né? Até com a obra, né, a produção daquilo e o impacto que aquelas ideias geram. Não, né? é um processo sério. Né? Como é que você dimensiona isso? Quer dizer, a força de uma ideia e tal? A força da ideia depende do conteúdo antes de mais nada. Quando a força da ideia aparece pela forma, ela dura pouco. Então, por exemplo, a literatura, ela dura pouco. Muito embora, tem romance que fica aí. Então, por exemplo, o Inferno de Dante ainda está funcionando até hoje. Entende? Mas há processo, por exemplo, do Newton, que ele escreveu, que o negócio está aí. E por aí vai, tem uma série desse povo aí que depende do que é. Agora, o que a gente nota é o seguinte, esses de forma, mesmo quando permanece como evidência, como exemplo, aquela situação toda, ele produz pouco, que dá pouca ideia. Mesmo você pega um Dom Quixote, por exemplo, Dom Quixote, Cervantes, ele é a base do processo da língua espanhola. Mas agora, é bem adequado isso, que é aquilo que eu falo, o espanhol é uma língua de criança, né? É mais infantil, tudo. E ele foi uma saga muito inteligente do Dom Quixote para a situação que ele tinha na época. Tudo na base de metáfora. Mas veja, atendia tudo, desde criança até todo mundo. Então, é um processo sério de conteúdo
dentro da literatura. Você entendeu? Agora, o problema todo é que os livros de conteúdo puro, técnicos, por exemplo, eles acabam sendo ultrapassados por outros, porque por causa do processo das novas hipóteses e teorias. Mas eles funcionam mais. Então, isso tudo é muito importante. Agora, os nossos livros, por exemplo, sobre conscienciologia, se uma pessoa souber fazer um livro, mesmo comum, ele pode resistir muito ao tempo, que vai servir de maneira atemporal. Ele serve para todo tipo de gerações, independente de ser atual. É isso que faz então, o isso clássico, tudo é muito né? sério. Se você falar, por exemplo, sobre a estrutura do problema, da evolução das pessoas, ali dentro, ele não perde. É isso que torna o clássico também, né, Valdo? Pois é. É atemporal, né? Esse é que é o caminho sério da história. Entende como é que é? Por exemplo, vai ser difícil do povo falar qualquer coisa de projeção daqui para frente. Isso aí os americanos já falavam isso. Desde que eu lancei a projeciologia. Por causa da abrangência do assunto. Que vai aparecer, vai tirar a lasquinha dele. E vai caminhar por ali. E tem a questão, por exemplo... De vida panorâmica que eu apresentei. Uma panorâmica. As transverpons, né? As transverpons entra nisso também, quer dizer, o impacto e a força dessas ideias parece que vai crescendo ao longo do tempo, né? Vai. Até a técnica da INVEX aí que está sendo discutido, né? Agora, por exemplo... Isso vai crescer ao longo do tempo. Você viu aqui que tinha a pessoa perguntando sobre a forma holopensênica. Pensa bem na forma holopensênica do ponto de vista da ideia junto com a energia. Por exemplo, um livro no local com vamos dizer assim, o espalhamento, a difusão, a divulgação do processo da ideia. Isso também é muito sério aí no caso. Vocês devem estudar, por exemplo, a origem das espécies. Está entendendo? E o que aconteceu com a origem das espécies? E o problema que dá problema até hoje, né? O problema do problema do problema. Entendeu? Sobre isso tudo. Os processos dos macacos e dos homens. Os primatas. Que hoje o povo não gosta que a gente fala que ainda tem primata na humanidade. Tem. O problema todo é esse. Né? Aqui nós não temos primatas mais, por incrível que pareça. Mas tem primatas por aí afora. Esse é um exemplo de ideia que deu um impacto muito forte, né, na sociedade como um todo. Né? Mas agora, por exemplo, um exemplo de ideia muito forte são aqueles caras que estavam se arrastando, que não conseguem falar e viver de maneira ereta. Eles andam de 4. Tem uma família inteira com isso, descobriram vários outros depois disso. Esses são primatas ou não são? É lógico. Seria consciênsula então, também, são homens, né? São mulheres. Consciênsula, né? Então, veja, homine, quer dizer, um negócio sério, hominal. Então, como é que fica? Então, isso tudo a gente tem que pensar. Agora, por exemplo, a origem das espécies. É lógico que espalhou, foi pelo mundo afora. Isso criou problema para todo mundo, ainda cria ainda até hoje. Mas o ideal é mudar o ambiente. Tem alguém aí que mudou o ambiente. Saiu de lá. Você está entendendo como é que é? Pensa bem. O caso é muito inteligente, se você for pensar nisso. Valdo. É você? Valdo. Eu só queria perguntar o seguinte, como que a gente trabalha o eco das respostas? Vou ser mais clara, vamos assim, o senhor faz uma pergunta para o senhor dá uma resposta. E aquilo fica, para mim, eu decodifico como se fosse um eco, porque você fica pensando, você fica digerindo aquela resposta que o senhor deu para, pelo menos no meu caso. Pois mas fica, agora a gente fica pensando, arranja o esclarecimento daquilo. Se você não entendeu, pergunta para outros. Não, mas a gente mesmo às vezes a sucessão de questionário, às vezes, é muito importante. Você faz uma sucessão de perguntas, não é só uma. Uma pergunta dá uma resposta, aquela resposta vai estimular uma outra pergunta, e assim vai. É o encadeamento, a corrente de ideias. Isso faz parte. Tudo a gente tem que ver. Na frase enfática, gostaria de saber o que o senhor entende por viés na pesquisa, pois eu entendo como algo ruim, que acaba por gerar dados e conclusões inverídicas.
Não, isso é você que entrou no viés errado, não tem nada a ver com isso. Você entrou na catacumba de Roma, você errou. Vai para o ar aberto, hein? O que tem? Não, mas a pessoa que está perguntando aqui é outra coisa. Hein? Vejo como algo a ser sempre que possível evitado em qualquer pesquisa. Caso o nosso ponto de vista seja o mesmo, poderia citar alguma técnica de evitação de viés para pessoas que estão pesquisando através do parapsiquismo? Não. Eu não estou a favor de você, sou contra. Eu acho que a gente tem que ter viés em tudo, inclusive no parapsiquismo. O que é o viés no caso? É a particularidade, o detalhismo. Ela não tem ideia do que é a técnica do detalhismo. Eu, por exemplo, eu vou estudar aí um fenômeno, vamos dizer, pangrafia. Eu pego 10 vieses diferentes para examinar. Está vendo? Cada um flanco diferente, é uma nuance diferente, é um detalhe diferente, um lado que ainda não foi abordado. Essa pesquisa, então, ela fica muito mais rica. Mas agora, um viés de cada vez para a gente ver, até esgotar aquilo. Então, por exemplo, a mineração é feita através de viés, que são os veios. Você pega e vê. Agora, por exemplo, uma pessoa que chega, e ela chega lá debaixo da terra, e ela acha que tem vasos comunicantes naquilo, no outro dia ela já tem tudo na mão, isso não existe. Ela tem que seguir um veio, ver até onde vai seguir o outro, vai ver como é que é, houve um encontro, o que é que deu, há uma interseção, vai ver o que é que deu. É assim que se vê o processo da mineração. Se já tiver, por exemplo, é o caso de perguntar, nossa amiga mexe com as coisas dessas, mas você já viu bem o que é uma mineração? Olha o que é um veio da mineração, que você vai tirar da sua cabeça o processo de viés. Parece que ela interpretou mal o que é viés, né? Que é caráter inerente básico de algo. Fala tudo aí com calma. Caráter inerente ou básico de algo, é um viés, né? Pois é. É um conteúdo, é um até detalhe, de alguma coisa, um detalhe aspecto conteudístico de alguma coisa. Isso. Então, acho que ela pensou outra coisa, eu acho. Pode ser que aí ela esteja interpretando mal mesmo, realmente. Pode ser. E se ela observar a questão do polinômio, ela vai poder enxergar a questão da relevância, da aceitabilidade daquele argumento, daquele viés, o embasamento e também poder fazer esse diálogo que vai levar à refutação do tema que ela está propondo. O polinômio aqui é relevância, tá aceitabilidade, embasamento e refutação. É tudo isso. Porque se ela entrar no detalhismo, ela consegue aprofundar a pesquisa. Polinômio aí dá a síntese do processo. Eu achei bem interessante, marquei aqui para perguntar e conversar sobre o paradoxo, que está colocado aí, ó. O paradoxo patológico predominante dos trilhões de cifrões gastos com armas mortíferas perante apenas milhares de centavos gastos com a educação da saúde no povão. Porque do ponto de vista do colóquio, isso aqui está perfeito, né? Porque é um jogo de palavras assim que deixa bem claro, né? Na hora que eu li a primeira vez os milhares de centavos... E a tapeação centavos, demagógica da propaganda do governo. Né? Porque são milhares de centavos mesmo para a parte de educação, de saúde, né? É o que a gente tem encontrado aqui. Agora, tudo a gente tem que fazer verificação do verídico, para ver se a coisa é real mesmo, do jeito que eles estão falando. É muita tapeação que tem na sociedade humana. A sociedade é patológica. Esta semana, por 2 vezes, se apresentou a mim, fora do corpo, uma consciência diferente. Um rapaz de idade identificável, com físico bem definido, cor branca, meio leitoso, cabelos brancos puxados para trás, rente à cabeça. Na face direita tinha um círculo parecendo uma flor. Parecia que ele queria ser identificado e lembrado por mim ao acordar. O senhor já encontrou alguma consciência com essa descrição? Pode me esclarecer de onde vem? Não conheço. O cara deve ser das rosáceas da vida, né? Está com uma flor na cara. Isso aí está esquisito. Uma outra coisa, você acha que ele é homossexual? Ou era? Não, só para perguntar. Cabelo tudo certinho, com uma flor, sei lá, né? Pode ser que seja, né? Tudo é possível. Não, estou só dando um exemplo para a gente entender, né? O que é que ele está querendo. Veja como é que é. Outra coisa, ele usa roupa tipo Gap, nada, né? Aquele negócio justinho, tudo certinho. Tudo. E outra coisa, sabe de ver como é que ele anda, se coloca um pé na frente do outro.
Você sabe, eu estudei com os FEGs em Hollywood, né? Eles me deram aula, tudo isso, são especialistas nessas coisas, sabe tudo. Existe um lá naquela Cross Jordan, tem aquele cara que faz o papel de homossexual, que descobre tudo no computador. Vocês já viram? É um grandão, nariz grande, alto. Ele é um grande ator, o cara. É um grande ator. Ele aparece de vez em quando como um grande mago. Em outros filmes. Aparece como um grande mago. É terrível, cara. Valdo, aqui é a letra B. A letra B. Aqui. Oi, Valdo. Dentro do contexto atual que estamos falando de Asinvexis, eu queria saber que critérios de avaliação podemos ter cada um individualmente e grupalmente dentro desta situação que nós estamos tendo atualmente. Quais seriam os critérios de avaliação que teríamos que ter grupalmente para enxergar mais? Responde aí. Pois é, fala aí. Quais os critérios? Vocês aí que são da Sinvex, como é que é isso? Vamos ajudar aí, ó. Quais os critérios? Fala aí para o Loche responder para você. O Loche é inversor, por incrível que pareça. Vou repetir então a pergunta. Então, dentro do contexto atual que estamos tendo, mais baixa participação de alunos, dos voluntários, como nós poderíamos avaliar melhor a situação? Que nós poderíamos estar, por assim falar, avaliando? Que pontos chaves tendríamos que estar vendo, analisando? Eu vejo assim, ó, um dos pontos é o contato direto com o jovem. Uma das sugestões que a gente já deu é que vocês pesquisassem o jovem em si. Quem é esse jovem hoje? Então, às vezes a gente sente falta. Essa é uma área de vocês de atuação. Para ter esse contato mais direto, tem que estudar. Por exemplo, o jovem hoje, o que pensa esse jovem? O que ele faz? O Valdo até comentou a questão dos games. O interesse dele. Interesse. E estar onde esse jovem está. Eu estava até comentando com o Alexandre, eu acho que a Sinvex tem feito um trabalho excelente em vários pontos, mas até certo ponto se acomodou um pouco em relação a esperar o jovem chegar do IPC. Então, chegou o jovem pelo IPC. Uma coisa boa é o seguinte, nas 24 horas do dia, o que você está fazendo? Então, vai até o jovem. Como é que você preenche as 24 horas do seu dia? Isso é muito importante. E outra, quantos dão aula? Quantos deram palestra esse mês? Botar todo mundo na rua. Sabe aquele policiamento que vai para a rua, né? Então, é o inversor na rua. Nada de inversor no gabinete. É todo mundo para a rua dando palestra em escolas e universidades e chats, o que for, mas eu acho que tem que ir ter mais contato com o jovem, ter uma iniciativa nisso e estudar o jovem. Tem saído muito livro sobre juventude, a questão da juventude enquanto papel político, Uni, por exemplo, vocês têm que entender tudo da Uni, para meter o pau até da forma como funciona, e outras coisas mais, a questão do Opus Dei. Então, o jovem está aí. A Uni está vendida ao governo, como eu nunca vi. Eu que participei da Uni quando era estudante, totalmente representava 5 faculdades. Uma vergonha. Então, eu acho que tem que ter o rapport. Está faltando, talvez, nesse sentido, né? Eu vejo por aí. Nós estamos fazendo agora uma força para isso, estamos dando palestras online e estamos dando palestras no shopping, né? Estamos tentando potenciar tudo isso da melhor forma possível. E o ano que vem vamos tentar fazer esse encontro de jovens que já o senhor tinha falado para nós. É uma boa, vale a pena. Alô, posso contribuir com um detalhe aqui? Com essa história para Foz do Iguaçu, com essa história de Foz ser a cidade no Brasil em que mais tem mortes de jovens por fatores trágicos, o governo federal está investindo algumas somas em dinheiro em Foz. Então, nos últimos 6 meses, o que tem sido aprovado na Câmara de projeto de institutos de fundo de quintal para tentar captar esses jovens e ganhar esse dinheiro não está no gibi. Todo mundo pedindo utilidade pública e coisas assim, para tentar pegar tudo quanto é tipo de jovem e tentar negociar verba. Então, a gente nota que há um direcionamento de todo mundo tentando pegar tudo quanto é jovem que tem em Foz do Iguaçu, porque agora virou moda tentar salvar isso. Tem uma outra dica. Uma outra dica que eu acho que vale a pena. Eu se fosse a Sinvex, eu pegaria o verbete atrator ressomático e faria um debate em cima. Eu acho que isso aqui vai dar um monte de ideia para a Sinvex do que é
que, pelo menos a CCCI pensa da Sinvex. Eu acho que tem uma imagem distorcida. O que a instituição acha que é, o que a CCCI acha que ela é, o que ela faz. E esse verbete aqui, ele, acho que dá um bom molho para isso. Atrator ressomático. Foi feito pela inversor. Queria dar uma sugestão também. Eu acho que um aspecto importante é se aproximar das problemáticas sociais, principalmente aqui do lugar onde a gente está vivendo. Lá acho que colocou dos jovens, mas eu acho que tem uma coisa que ajuda muito nisso, Valdo, que é assim, jovens da Sinvex trabalhando com a alfabetização de adultos, por exemplo. Acho que isso é uma coisa boa, que ajuda o jovem da Sinvex a se aproximar de uma realidade que ele desconhece, vamos dizer, que faz parte da realidade local, e através dessa realidade ele consegue enxergar problemáticas várias, porque são pessoas de diferentes procedências e diferentes realidades voltadas e interessadas pela educação. Ou interessadas em mudar de vida, pelo menos por um caminho que é o caminho da educação. Então, acho que é uma dica importante. Quem está com o microfone? Tem mais alguém? Aqui em Foz, recentemente, eu por acaso descobri uma instituição que ela já tem mais de 119 anos, que é a Junior Activement. E ela chegou aqui em Foz do Iguaçu. E um dos processos de capacitação de pessoas formadas ou que estão nas universidades é de ajudar o jovem que ainda está no ensino fundamental a não abandonar a escola. E o nome do programa agora eu esqueci o nome do programa. Enfim. E é bem interessante porque é um trabalho voluntário também. E me chamou muita atenção foi o processo de planejamento de negócio, de plano de negócio, na 7ª série. E quem tiver, de repente, interesse em conhecer, para entender e conhecer também esse jovem de Foz do Iguaçu que está abandonando a escola ainda na 7ª série, é bem interessante e a gente entende o porquê que eles estão fazendo isso, né? Então, no SESI, né, mais ou menos assim. Eu queria comentar uma coisa. Eu trabalho com jovens no ensino médio. Uhum. E vejo assim que a gente tem pessoas geniais, como sempre tem, e que existe também essa coisa da idiotia, do idiotismo cultural, que muitas vezes a pessoa vai pegar o patamar mais convencional possível para se adaptar à sociedade de onde ela veio. Então, assim, ou na escola que ele está nessa fase, que é o ensino médio, ele ganha um upgrade de tal ponto que ele possa romper com aquele limite da camada social, ou ele volta para aquele lugar e nem sempre ele consegue agregar mais valor. Ele acaba ficando naquela média que é a mediocridade mesmo. Então, assim, apostar e ajudar a consolidar projetos pedagógicos que existem na sociedade aqui seria muito interessante. Já existem muitas instituições. E não existe apoio psicopedagógico, por exemplo, no nível do ensino médio. O Estado não fornece isso. E há uma grande demanda disso. A quantidade de pessoas que a gente tem nessa área, se houvesse, é lógico, possibilidade de fazer algum projeto que encampasse esse tipo de coisa, que ajudasse a orientar e localizar melhor as profissões, de estimular o estudo, o desenvolvimento científico, que essas pessoas ficassem mais, assim, bem direcionadas, vamos dizer assim, porque não adianta ter um potencial e depois ele minguar, né? Não ter mais vigor para ir adiante. Então, é preciso ver as coisas, ver pessoas que são poliglotas, que são estudiosas, né? Uhum. E que sejam fora do cenário do professorado deles, porque eles vão ter outros espelhos para poder se ver. Tá bom. Valdo, dentro desse análise que algumas pessoas estavam aqui levantando, como está a cronêmica? O senhor podia falar da cronêmica desses inversores, porque o SEAEC leva 13 anos, né? Se eu não me engano, né? 13 anos desde que se estabeleceu aqui. Logicamente, eu já escutei várias vezes... Mas hoje as coisas são mais rápidas, porque já tem muita coisa constituída. Você tem que lembrar, quando nós viemos aqui, não tinha ninguém, não. Então, durante muito tempo, tinha 19 pessoas que trabalhavam mais aqui. Depois passou para 29 pessoas, só. Era um problemão. Uma outra coisa, a primeira vez que apareceram umas pessoas que a gente queria levar
para ver as cataratas, tinha 29 pessoas de fora, foram 29 pessoas daqui, porque todo mundo tinha receio de levar o povo, porque as cataratas estavam naquele período com muita água, muita coisa, então cada pessoa tinha um marcador de campo, você está entendendo? Marcação por homem. Então foram 29 pessoas para levar 29 pessoas. Está entendendo? Isso aconteceu aqui. Eu lembro disso. Tá. O que eu queria saber, assim, pela lógica, muitos intermissivistas estão aqui ressumando em Foz do Iguaçu e nos alrededores. Isso tem lógica, assim, o que estou falando? É mais ou menos assim? Como assim? Eu não entendi. Assim, nós, estou ponderando, nós teríamos que investir, a Sinvexis teria que investir mais em Foz do Iguaçu, nos alrededores, porque já... Por enquanto, mais é Foz do Iguaçu, pelo seguinte, vocês vieram para cá e não aparece nem na tertúlia. Você já tem falando isso há quanto tempo? Eu também estou falando. Agora, veja, eu faço tertúlia agora, no ano que vem já vão ser 8 anos. É a metade do tempo que nós estamos em Foz do Iguaçu. Agora, os jovens deviam ser os primeiros a aparecer aqui. Quem é que precisa de mais conhecimento? Sou eu ou os jovens? Por isso que eu estava explicando o caso da interlocução. É justamente isso. O jovem tem que ser aquele que faz mais perguntas. Quando eu era mais moço, ninguém gostava de ficar perto de mim, os velhos. Eu perguntava sem parar, tudo que eu queria saber. Todo mundo sabe disso. Até hoje ainda tem gente, né, que eu ainda faço muita pergunta aí. Valdo, a minha opinião é o seguinte, quando a gente sempre falei a questão da tertúlia, eu acho que o pessoal devia era colar em você. É claro que você não pode falar isso, mas eu acho, já falei isso, Alexandre, não, mas sabe. É isso que eles faziam no Rio comigo. Justamente, eu acho, já falei... falei... queria saber onde é que eu ia jantar, como é que era... eu acho que o pessoal não está dando valor. Nós pagamos o seu jantar. Deveria todo mundo se mudar para cá, fazer um acampamento, ficar colado no Valdo o tempo todo. Veja, é aqui que está tendo as perpons. Aonde que está tendo acesso? Também que era assim comigo, que era a turma do César, lá em Floripa. Então. Teve uma época, então, que eles começaram a fazer isso, teve uma época que lá tinha 34 pessoas dentro da unidade. Todo mundo queria ir. Aí o César, uma vez, arranjou uma pizzaria, que é italiana, uma pizzaria para ir, e falaram que era melhor que tinha lá e tal. Foi um auê, né? Aquele monte de gente, tudo e tal. Entendeu? Estudo eles já faziam de caso pensado. Foi assim que lá nós começamos a querer ampliar mais o processo de divulgação das palestras e dos cursos. Aí colocaram na televisão, colocaram todo lado. Há alguns anos eu atendia 1.600 pessoas de uma vez. E isso tem relação com aquele conceito que você está escrevendo no verbete da amizade raríssima. Então eu acho que esse verbete também é quando sair, que o pessoal devia entender e aproveitar isso. Então, por exemplo, o Valdo está aqui, a tertúlia está acontecendo, a enciclopédia está sendo construída. Então, o que tem mais importante hoje para aproveitar nisso? Vamos aproveitar, muda para cá, fica aqui. Eu acho que tem que... Agora, a Sinvex deveria ter. Precisa de registrar as coisas, Rocha. A maioria não faz isso, porque não registra. Não registrando, ele não junta as pontas das ideias, aquilo não caminha, só fica aquele oba-oba, o fogo de palha, acendeu só a vela e apagou, não resolve. Ele tem que levar aquilo até o fogo ficar aceso. É isso que eu ia falar. Talvez eles nem acompanhem mais essas ideias, porque do jeito que está avançando, a pessoa não vai juntar as pontas. Na apelação ele fica defasado demais. Por isso que eu tenho falado para a turma da Invex, de vez em quando, tem que fazer mudem para cá. Venham morar no tertuliário. Atualizar os temas para o povo. Eu acho. De atualizar. Tem que morar no tertuliário. Nós fazemos isso no Instituto. Está desvirtuando o assunto principal. Sou eu. A sede da Invex. Eu acho que não. Sabe por quê? O assunto principal é a Sinvex fazer um trabalho em prol de contatar os possíveis inversores ressomados aqui na região de Foz do Iguaçu. Mas antes, me desculpe, Marisa, isso aí não. Não tem nada disso. Marisa, eles têm que ver entre eles porque eles nem chegam aqui ainda. O problema é o inversor em si. Tem que começar por outra coisa. O inversor, o exemplo dele arrasta um monte de gente. Claro. Se ele está mole,
Não tem ninguém que segue nada. Olha, amanhã vai ser apresentado o gráfico que foi apresentado aqui na governança, onde a entrada de gente nova na conscienciologia está mínimo, está irrisório. Amanhã foi o outro banner que não ficou pronto, que eu vou buscar agora à tarde. Então, eu acho que é muito trabalho para o pessoal da Sinvex, da Unicim, fazer um trabalho direcionado para esse pessoal. Aqui, eu queria fazer só uma pergunta, se possível, principalmente, eu acho que o Alexandre pode talvez me responder, se a própria Sinvex conhece esse jovem que está na Sinvex, esse inversor, o que ele está fazendo, o que ele está precisando, se ele está empregado, se ele tem condições. Talvez isso, se soubesse mais, eu acho que toda a comunidade, de uma certa maneira, poderia ajudar essa chegada dele também. Agora, só para colocar também que, por exemplo, é fato isso que estão falando aqui, realmente precisa participar mais presencialmente, mas parte também dos voluntários acompanham online. Não que isso justifique, mas só para responder que assim, estão defasados, não estão acompanhando. Estão acompanhando, mas não estão presencialmente aqui. Eu concordo que tem que estar presencialmente. Alexandre, podia fazer assim, uma reunião entre vocês. Eu recebo as perguntas aqui, às vezes, Isso, exatamente. Agora, com relação a isso daí, a gente tem uma noção e a gente tem passado sempre para o Valdo. Frequentemente aqui a gente passa a situação, olha, boa parte das pessoas estudam, trabalham e fazem voluntariado. Então a situação não é fácil, não que isso seja uma justificativa. Eu assino embaixo do que está sendo falado aqui, mas é uma realidade, a realidade é essa. Ninguém tem pé de meia na área de vocês. É uma realidade. Mas de qualquer forma, assim, colhem no Valdo. Dê um jeito, arruma alguma coisa, mas aproveita mais isso aqui. Às vezes final de semana, o que for, mas traz para cá. Você lembra que desde a época aqui, a gente pedia, faça a reunião da Sinvex aqui, por exemplo. Para colar no lote. A gente pensou nisso também. Está devolvendo. Mas é sério. Olha, a tem sugestão... umas pessoas aqui que os inversores dividem de colar. Uma delas é o Loche, o outro é o João, por exemplo. Sim. Agora, tem outras pessoas, por exemplo, o Antônio. Os inversores são bobos, eles não descobriram o Antônio. Não, o Antônio a gente explora bastante. Eu, se fosse jovem, já tinha descoberto o Antônio há muito tempo. Alexandre. Não, o Antônio a gente explora bastante. Eu não vejo muito jovem sentado perto de você aí. Nunca vejo. Aqui. O negócio é o seguinte, veracidade auto-verificável. Estou falando a verdade. Valdo. Eu devia estar aí com você, participar, fazer comentário. Não, mas olha, o que ele está falando é besteira, você não acha, Antônio? Como é que é? Porque o Antônio sabe, tem experiência, ele escreve, o jovem precisa de aprender isso, é a parte mental somática, quer dizer, devia te colar nele. Aqui tem vários que devia de ser colado. Alexandre. Entendeu? Está assim com os homens, lembra daquele negócio? Está assim com os homens, eles deviam estar assim com os homens, eles não estão. Quer dizer, bobeando. Eu acho que assim, tem um conflito aí, que assim, eu não sei se é fato mesmo que não tem jovens, ou esses jovens não estão conseguindo um ponto de encontro, entendeu, Alexandre? Então eu não sei como é que, porque a gente vê assim, eu fico muito preocupado em fazer crítica aos jovens, porque eu sei que é uma fase difícil, mas a gente quer ajudar, eu acho que a intenção nossa é essa. Eu vejo assim, a tertúlia, ela é uma Verpom todo dia. A Invex é uma baita de uma Verpom. Como é que se sustenta a Invex sem as outras Verpoms? Então, acho que, de repente, uma estratégia da Sinvex seria aproveitar, tirar mais partido disso, mas é que a presença do jovem, a energia dele, traz uma diferença. Sim, claro. E a gente, assim, não vê o jovem. Então, a gente tem várias hipóteses, pode ser que estejam furadas. O fato é que o povo não existe. A gente não vê esse povo presente. E quem é que movimenta, quem é que agita, quem é que faz a coisa... A energia, vamos dizer assim, criar polêmica mesmo, é o jovem, Olha, que o resto vai. Se eu chegasse hoje com 13 anos aqui e fosse repetir o que eu fiz na minha vida, eu ia colar de cara no Antônio. Agora, vocês iam perguntar, mas por quê? Por causa do meu processo, meu problema, da minha tendência, que é a parte intelectual de pesquisa. Como ele é bom de comunicação, mexe com o processo numa revista, era esse que eu ia pegar. Foi isso que eu fiz em Uberaba. Agora, o melhor da história, lá tinha a Flama Espírita, que era um jornal, saía toda semana. Eu, então, fui colar no povo que escrevia. Aí, com o passar do tempo, quem é que fazia o jornal? Eu. Eles passaram tudo para mim.
durante uma boa temporada. Outra coisa, durante anos, até o cabeçalho do jornal, quem desenhou a Nanquim fui eu que fiz. Agora, teve período que eu fiz o jornal de capa a capa. Está entendendo? Agora, tudo porque comecei a me entrosar com aquilo. Aquilo era importante, que eu sabia, eu tinha que fazer pesquisa, tem que explicar minhas pesquisas, explicitar aquilo, propagar, divulgar, escrever. Então, foram os primeiros que eu tive contato. E eram pessoas que ninguém ligava. Lá tinha a União da Mocidade Espírita, que era a maior da região inteira. Com o passar do tempo, eu fui o presidente da União. Aí a gente começou a dinamizar, a ampliar os departamentos, aquela coisa toda. Lá é que tinha o ciclo de estudo no sábado e o lítero musical, a reunião lítero musical no outro, que era para ajudar os artistas jovens. Foi onde apareceu o Vanucci, que eu já contei aqui para vocês, o Paulo Marquês, que é aquele... tudo foi lá nas nossas reuniões. Entende? Então, veja, são isso que hoje eles usam na universidade, que é o útero criativo das coisas. Que hoje eles têm um outro nome para isso, que é a incubadora. Na verdade, aquilo tudo que a gente fazia equivalia à incubadora. O que você decide fazer é ver onde é que tem incubadora. Sim. O Antônio é a parte da incubadora. Você está entendendo o que ele quer dizer? Sim. E por aí vai. Eu estou falando, por exemplo, o João, é a parte da incubadora administrativa, da política administrativa que nós já tivemos. Ele entende bem o processo de INVEX. Foi ele que eu chamei para ir para o Rio, para tomar conta da parte mais brava que havia na ocasião. Ele trabalhou lá uma boa temporada, ele tem experiência da coisa. Agora, o Loche é carioca, jogador de futebol, aquele negócio todo, que escondia a roupa para colocar outra, para poder aparecer lá. Sim. Então, veja, isso tudo, esse povo tem o que informar, tem o que dar. Claro. Entendeu? Agora, aproveitando o gancho aí, então, do João, do Loche, seu, seria interessante, então, João, de pensar numa forma, de repente, na Semana da INVEX, em fazer uma parceria aí, um debate maior, mais amplo com isso, não só os inversores veteranos, vocês aí, mas o próprio Antônio, reciclantes, quem estiver interessado em participar. Falo que o povo porque, assim, a realidade hoje é o seguinte, o número de voluntários, até respondendo aí o Valdson, né? O número de voluntários de Foz do Iguaçu da Sinvex hoje são 20. Né? 20 no papel, você pode até espremer que vai sair menos do que isso daí. Então, essa é uma realidade aqui em Foz do Iguaçu. Fora tem mais alguns outros, né? Mas, então, isso seria uma forma da gente debater para ver o que pode ser feito dentro disso. Porque a realidade é essa. Entende? Alexandre. A gente está disponível, Alexandre, é que assim, a gente faz o que vamos pode, dizer assim, né, as abordagens são reiteradas. Eu lembro que a gente estava na salinha verde da tertúlia e nós chegamos um dia, o Valdo puxou esse debate. E assim, eu acho que tem que ter uma iniciativa da Sinvex, porque tem uma questão institucional por trás. Porque os inversores em si, individualmente, por exemplo, eu não vou tomar iniciativa hoje, eu tenho um temperamento, você tem outro, não, claro, o Felipe tem outro. Então, assim, qual é a iniciativa institucional da Sinvex? Sim. A gente entra junto para ajudar, mas a gente quer ajudar nesse fluxo da Sinvex. Eu não estou mais numa faixa etária que eu esteja antenado com esse perfil do jovem. Eu quero ajudar complementando, senão daqui a pouco eu vou estar influenciando, direcionando, e a gente vai dar pitaco fora de lugar. Ou seja, então, o jovem tem que ter a iniciativa e puxar à frente. É um papel dele na Sinvex. Se a gente entrar muito com força, a gente vai desviar o objetivo da Sinvex dessa geração que está aí. Então, como ajudar? Puxa, eu tenho uma sugestão bem simples nisso aí. Traz a Sinvex para estar mais aqui. Tá, okay, próximo, rapidinho, nada. As reuniões aqui. Faz só 3 anos. Mais, Valdo, até mais. Ainda era coordenador aqui do CAEC. Eu propus para eles, façam as reuniões da Sinvex aqui no CAEC. A gente liberou espaço até para fazer. Por quê? Se vocês vierem fazer reunião aqui, é fácil para dar um pulo aqui na tertúlia. Às vezes ele está longe, já não vem. Então, faça as coisas da Sinvex aqui. Eu fui falar isso, eu fui mal interpretado, achando que já queria o grupo CAEC, já aglutinar mais um, né, que a gente é o grande detentor do poder, aquela coisa toda. Mas isso eu já falo antes de ter tudo isso daí. Traz a Sinvex para estar presente aqui, faça as coisas da Sinvex aqui, que aí vai ser mais fácil. Por tudo isso que você falou, da dificuldade, trabalhando isso e tal, se tiver as atividades aqui,
Vai ser muito mais fácil os encontros aqui, tudo é mais fácil. Eu acho que esse aspecto que o Loche coloca é bem importante pela abordagem continuada, né, que não para, permanente. Institucional, que é o que eu o João acho, tá falando. Alexandre, que essa situação de fazer curso, curso é uma coisa eventual, acontece lá e o assunto se dissolve. A questão, eu acho que tem que ser mais permanente. Aí, claro, quem tem que decidir qual é o formato que vai responder melhor, vamos dizer, a esses interesses, se eles forem, de fato, legítimos lá dentro da Sinvex, é a própria Sinvex, como o João estava colocando, né? Quer dizer, vai mudar o cotidiano, vai criar algum fórum mais permanente nesse sentido, vai utilizar o Fórum da Tertúlia para isso, o que vai ser feito? Aí quem dá o tom, né, quem dá as notas, né, a própria Sinvex, e a gente, à medida do possível, vai atender quando tem competência para ajudar em alguma coisa ou quando pode. Eu queria colocar também aqui, letra B, Luimara, que foi perguntado assim, os critérios para poder estar avaliando esse momento do próprio grupo da Sinvex. E me ocorre que, assim como nós tivemos já outras ICs que tiveram momentos que o grupo identificou a necessidade de uma renovação, por exemplo, que aconteceu com a OIC, aconteceu também com a ARAC, entre outras, houve um abertismo do grupo e uma predisposição para essa reciclagem. E aí foi solicitado para ir, num primeiro momento, para dentro da instituição, esse trabalho que foi feito inicialmente com quem está presente, para depois realmente aí fazer até as diretrizes, quais são, a elencar mesmo as prioridades, porque a Sinvex ela deu um salto, ela está hoje com um campus e com 20 inversores, quer dizer, a gente tem aí uma impropriedade, né? Então, acho que eu queria colocar isso agora, e enquanto representante ali da Conselhos, nos colocarmos mais uma vez à disposição para qualquer trabalho que possa vir a ajudar. Agora, aproveitando para atualizar, interessante também, a gente está fazendo uma parceria com a OIC, a gente está elaborando uma estrutura de dinâmica que vai ser feita, e em 6 meses também a gestão vai ser renovada, sem possibilidade de reeleição. Então, esse é um ponto, mas acho que, por exemplo, mas é o começo, com a Consul seria uma outra oportunidade também de parceria. Não, mas eu já não estava sabendo, então isso aí já eu acho que é por aí. Começa com a Recim, começa com a Recim interna para alavancar mais mudanças. Sem dúvida, não, sem dúvida. Tertúlia Agora, eu queria pedir uma coisa para vocês. Você reunir lá 1 ou 3 pessoas para fazer uma pesquisa, que o assunto é o seguinte, é você conversar com todo mundo que já foi ou ainda é inversor, o que é que funcionou mais na inversão para aquela pessoa. E destacar isso, mas com o nome da pessoa. Por que é? Então, com isso, nós vamos estabelecer uma listagem dos sucessos do processo da Invex. Isso pode abalar os jovens que estão começando agora. Que às vezes é justamente aquilo que ele quer alcançar. Não, então eu quero fazer isso do jeito que fulano fez. Ele vai estudar aquilo mais. É uma indicação da veracidade autoverificável, mais fácil. É positível, palpável, concreto. O que você acha? Faz essa pesquisa, porque isso não foi feito assim para valer, não. Agora, você pensou, se você arranjar aí, por exemplo, que seja 15 êxitos tem diferentes. Uma atividade que a gente está fazendo lá na Sinvex, mas é um pouco diferente disso, mas é na mesma linha, que chama o Casuística Invexológica. A gente convida 2 inversores veteranos para falar sobre o exemplo pessoal e o que deu certo, justamente isso. Pois é, mas isso daí seria dar uma geral, né? O que deu certo. É muito bom. Entende? Chamar atenção para aquilo e fazer uma listagem disso. Sabe? Vamos dizer, colocar isso arrumadinho. Pega para atacado, né? Isso, vai melhor. Ver com calma as inter-relações que tem depois, fazer uma conclusão final do assunto. O que é, qual foi, por exemplo, o aspecto do Trafor que predominou mais para alcançar aqueles êxitos? Isso tudo ainda eu não lembro de nada assim palpável, sério, positivo, bem feito. Seria bom fazer. Porque isso incentiva os próprios neo-inversores, os novos que estão chegando. Entende? Vale a pena. É isso?
Mas quem mais tem aí? Nós ainda temos ainda uns minutos. Tem mais alguma coisa? Valdo, ainda nessa questão aí da Sinvex, não sei se o senhor tem alguma opinião de algum traço específico do inversor que dificulta ele de chegar aqui no CAEC. É porque a gente já fez até algumas atividades na holoteca, chamando os inversores lá da Sinvex, e teve uma adesão muito baixa, né? Das pessoas que foram também, muitas desistiram no meio do caminho, até na própria convite para vir da tertúlia. A gente fala bastante isso na reunião, mas é difícil ter essa adesão do pessoal vindo para a tertúlia. Você acha que tem algum traço específico que dificulta isso? O traço chama-se dispersão consciencial. Isso é o que acontece mais. O jovem moderno, hoje, ele tem estímulos demais diários, de tudo quanto é tipo, cada vida moderna. Isso aí desvia o objetivo dele. Ele fica vendido. Isso cria um problemão. Então, o problema todo é a síndrome da dispersão consciencial que o jovem tem que evitar. Quem tem mais dispersão consciencial é o jovem. Agora, isso é normal, tem que ser. Porque ele ainda não está com a vida assentada, tudo certinho, entende? Ele ainda está dentro de encruzilhadas para decidir o que vai fazer na vida. Então, isso tudo mexe na dispersão. Ele é naturalmente dispersivo. Mas agora, por exemplo, na hora que ele não fixa ou demora demais a fixar um caminho escolhido por ele mesmo, pela própria vontade, aí a dispersão toma conta dele e ele fica indisciplinado. Aí vem a desorganização. Então, por exemplo, a coisa pior que tem é aquele cara que chega com a mala depois da viagem. Você está entendendo? Então ele vê, a mala dele já é uma bagunça. E ele pega e vai abrindo, faz assim, ó, a tampa da mala, depois vai assim. Aí pega o negócio no fundo e sai. Isso é o jovem. Isso aí é que tem que dar um jeito de acabar. Agora, ó, as novas gerações é que eu via isso. Eu não fui criado assim. Mas se não tiver cuidado, a maioria desse jeito. Por quê? A fartura. Tem tudo, ele não liga para nada. Agora, esse caso da mala é terrível. Agora, ó, isso acontece com moça, acontece com rapaz. Observa bem, uma outra coisa. Seria bom vocês fazerem um piquete de vez em quando, uma equipe que vai visitar o quarto do inversor, para ver se ele é organizado, e da inversora, para ver o que tem lá. Tá certo? Se vocês descobrirem alguma cara do Che Guevara, vocês me falam, que aí a gente vai liquidar o cara. Entendeu, Miguel? Então, veja, é uma situação. Não, nós estamos fazendo uma batida. Então, tem o piquete, tem 4 pessoas que estão visitando os caras. Valdo. Não, vamos ver o que está escondido atrás da cômoda, atrás da cama, está entendendo? Precisa ver isso. Valdo. Agora, na incerta, nunca falar o dia que vai fazer, é na incerta, igual no exército. Isso mostra como é a indisciplina e a desorganização do jovem. Obrigado. Professor, só fazer uma consideração aqui, no final. Um dos motivos, né, além do meu, de querer evoluir, crescer, de ter vindo para Foz, que eu não conhecia o CAEC até outubro do ano passado, e quando eu saí daqui, eu saí refletindo muito a respeito de tudo que eu vi e presenciei aqui, né, e da minha responsabilidade com relação a 2 filhos que eu tenho, né? E quando eu tive aquela conversa, né, com você, da última vez que eu estive aqui em maio, com eles 2, eu não tive essa oportunidade, não é isso? Na idade deles, que eles estão tendo hoje aqui, né? Já tive uma conversa séria com eles. Vocês têm isso tudo. Que eu tô falando. Se eu viesse aqui com 12, 13 anos, eu ia colar no Antônio. Pois é. Seria o meu caminho, para seguir a minha vocação, minha tendência. Entende? Tem tudo que agora, é de ponta, de informação, biblioteca, tudo. Se perguntar para o chefe aí se ele colou em alguém. Uhum. Até agora, ele. Então, quer dizer, eu mostrei a importância disso aqui, né? Quer dizer, não houve nenhuma objeção na época de vir para cá, mas eu estou colocando, pega isso, abraça com o que você puder. Certo, eu não tive essa oportunidade da minha época. Aqui é um exemplo de pai aí no caso.
Agora, ó, ele parece ser bem ordenado. Ela, não tanto. Ela está hoje aqui? Aonde? Ah, ela está escondidinha lá, está lá atrás, ali, ó. Mas ele, eu vejo que ele está mais assíduo, a gente encontra mais. Ela não, está sempre sorridente em algum lugar por aí. Entendeu como é que é? Mas já está indo, é no caminho. Valdo, por aí mesmo. Valdo, sim. Ela é uma locomotiva. Ela é. Daquele tipo que tem que dar o tom. Ela é uma locomotiva. Trabalha muito e tem muita energia. E é rápida no fazer as coisas. Ela tem ajudado você lá? Muito. Eles colaram os dois na Holotec e no Holociclo. Foi, né? Uhum. Então tá. Que eu raramente vejo, assim, ela quase não aparece, não. E sempre que aparece, a gente não esquece do sorriso dela, ela vive sorrindo. Não, ela é muito comunicativa, mas ela é muito rápida, muito fácil, entende muito rapidamente as coisas e atende muito rapidamente também. Agora, o problema que eu quero ver é a organização dos dois. Eu estou de olho neles. Eu falei com o pai dele que eu ia ficar de olho, desde que eles vieram para cá. Agora, vamos ver isso. E outra coisa, viu, Valdo? Não é fácil você fazer uma mudança dessa, não. É uma mudança... Não. E você saiu lá dos píncaros. Exato. Da Serenona. E veio para cá. Pois é. Então, é isso que eu estou dizendo, abraça isso é uma oportunidade única, né, que está tendo. Eu não estou dizendo só com eu estou dizendo para eles ouvirem, já falei, estou repetindo, né? Não deixa passar a oportunidade, né? Está com tudo aqui, tudo. Eu não sei que se perder uma oportunidade dessa. É isso? Negócio sério. Vindo de um pai e com um casal de filhos, é um negócio para a gente pensar. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 77 assinaturas no livro de presença, 7 perguntas presenciais, 10 perguntas respondidas online, 15 votos online. Hoje vamos ter 5 recados. Alexandre, Semana de Invexis, equipe heterocrítica, Nerli, IPC, Eduardo, amigos, Cristina Aracaki, imersão na tenepsologia. Pessoal, nosso lembrete, então, é sobre a última chamada aí para imersão heterocrítica de obra útil. Vai começar amanhã, a obra pré-selecionada, Democracia Pura. Muitos têm acompanhado aí os debates e o potencial das discussões que a gente vai estar vivendo aí nesse final de semana. Então, última chamada, as pessoas estão conversando, estão perguntando, né? Acabaram de me perguntar ali se seria melhor a gente dar o poder para um serenão ou para a comunidade. Então, estamos esperando aí as pessoas para a gente desenvolver aí o debate. Então, até hoje ainda pode ser feita a inscrição, amanhã e domingo. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Alexandre, aqui de novo, né? Nós estamos aqui para falar sobre a Semana da Invex de 2010. É uma atividade que vai envolver vários eventos. Então, vai começar com um curso Teoria e Prática da Inversão Existencial e, ao mesmo tempo, um curso da Apex, da Diretrizes da ProEx. Depois, em seguida, teremos o Congresso Internacional de Inversão Existencial. A gente vai ter várias conferências e uma visita especial ao Museu do cientista Moisés Bertone. Então, convidamos a todos, inversores iniciantes, indefinidos, inversores veteranos, para esse congraçamento de inversão existencial, que é a Semana da Invex, que já está na 7ª edição. Não sei se vocês querem falar alguma coisa. Eu vou também aproveitar e convidar todos os reciclantes também, porque a gente vê que essa interação entre os reciclantes e o inversor ela é muito importante. O professor Valdo até falou hoje sobre isso. E quem tiver interesse, mande um e-mail para a gente que a gente liga para vocês, tá? Então é cursos@asinvexes.org.br. E o telefone para contato é 2102-1406. Eu quero convidar a todos e também os ouvintes, né, que estão online, para assistir a palestra pública que o IPC vai ter amanhã, sábado, dia 31, às 15 horas, das 15 às 19 horas,
para debater o tema sobre a morte biológica, né? Sobre o descarte do corpo físico. Então, ela é aberta a todos os interessados para debater esse tema, né? Dia 2 é o dia de finados, então a nossa palestra no sábado é para debater esse assunto. Então, vai ser às 15 horas, na sala de aula do IPC, Rua Rui Barbosa, número 820. Muito obrigada. Informações pelo telefone 2102-1448. Muito obrigada. Pessoal, boa tarde a todos. A gente está aqui divulgando o programa Amigos da Enciclopédia. A gente está vendo que tem gente hoje aqui na tertúlia, gente nova, né, que não acompanha todos os dias. Esse programa surgiu em 2004, tá? Está completando aí 5 anos. E hoje é o principal programa de sustentação da Enciclopédia da Conscienciologia. Tá? Esse programa ele é responsável pela manutenção do holociclo, da holoteca e aqui do tertuliário. Então, todos os nossos gastos, papel, luz, toda essa estrutura tem sido bancada pelos amigos da Enciclopédia por esse programa. E a gente está conseguindo manter isso há mais ou menos 4 meses. Tá? Então, é um esforço de todos nós e a gente gostaria de convidar as pessoas que ainda não são amigas da Enciclopédia para se tornar amiga. É bem simples, tá? A pessoa pode fazer a inscrição pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org ou aqui na recepção do CAEC. E nós estamos divulgando a campanha de incentivo, tá? Que é To Be or Not To Be, onde a gente vai sortear no dia 31 de dezembro 3 laptops e 3 cursos. Né? To be or not to be é ser ou não ser. E aí vocês vão ver no panfleto que o be a gente utilizou com fazendo uma analogia, né, com a abelha, que é o nosso mascote, né? Que seria a bibliografia exaustiva da enciclopédia. Então, dia 31 a gente está sorteando 3 laptops, 3 cursos e a gente convida todos a renovar também a sua inscrição. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de reforçar o convite a todos para participarem da imersão na tenepsologia. É um evento que conta com 3 atividades com o objetivo de fazer um aprofundamento, um intercâmbio de ideias a respeito da TENEPS. Então, a imersão começa no dia 21 de dezembro, com o 5º Fórum da TENEPS. Tem, na sequência, um curso avançado do professor Valdo Vieira, onde vão ser discutidos 2 verbetes inéditos relacionados também à TENEPS. E, na sequência, termina-se com um acoplamentário com a mesma temática. As inscrições podem ser feitas aqui no CAEC, então a gente convida os teletertulianos também que procurem informações, se inscrevam, e até o final deste mês, ou seja, até hoje, né, amanhã, melhor dizendo, vai haver descontos específicos para aqueles que fizerem as suas inscrições. Obrigada. O verbete vencedor para amanhã é resíduo mitológico com 24 votos. Obrigada e boa tarde a todos.